Mensagem número 85, se aspiras a servir, baseada numa epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, onde ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. E Emmanuel comenta: afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresenta cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, um ambiente doloroso do cárcere. Guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então veja, pessoal, que coisa interessante essa mensagem, porque ela se coloca no cerne da questão da evolução espiritual, né? A mudança de rumos na nossa vida, ela começa naquele ponto que nós até falamos em reuniões passadas, né? Que é o ponto da motivação correta, né? E o que é a base da motivação correta no caminho espiritual? É exatamente isso que está dizendo aqui na nossa mensagem. É esse impulso de servir. É quando nós invertemos a ótica egoísta de querer ser servidos, né? De querermos manipular o mundo para que ele nos traga benefícios. Nós trocamos quando nós trocamos essa ótica pela ótica de buscar beneficiar os seres e todos aqueles que nos rodeiam e conosco convivem, né? Então é por isso que Emmanuel, aqui já na conclusão da mensagem, ele diz que se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil. Ou seja, o espírito de serviço verdadeiro, ele não tem expectativas de benefícios próprios, né? Mas, como a verdade espiritual, ela é sempre paradoxal, é justamente quando a gente não espera ganhar nada para nós, quando a gente se coloca a serviço dos outros, que a gente serve a nós mesmos, ou seja, que a gente começa a avançar no caminho espiritual e, consequentemente, a conquistar fatias cada vez mais amplas de uma felicidade genuína que, como nós já dissemos aqui várias vezes, repetindo a afirmação de Jesus, as traças não roem e os ladrões não roubam, ou seja, quanto mais a gente esquece de si mesmo e procura servir, mais nós conquistamos uma felicidade íntima
imperturbável, independentemente de condições externas. E ela independe de condições externas exatamente porque a gente segue esse conselho que Emmanuel está dando aqui no último parágrafo, né? Quando ele diz: não percas tempo na expectativa inútil. Qual é a expectativa inútil? É a expectativa de sempre estarmos procurando em qualquer serviço que prestemos aos outros, qual é o benefício que podemos ganhar. Isso, do ponto de vista espiritual, é que se chama a expectativa inútil, né? Então, é por isso que Emmanuel, aqui ao longo da mensagem, ele vai elencando, não sei se vocês perceberam, ele vai elencando uma série de características que a gente já possui, como, por exemplo, já dispomos de recursos próprios. Olha só, nesse parágrafo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, dispões de recursos próprios conquanto humildes, né? Depois ele fala: tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, né? Depois, mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor, né? Então, ele vai elencando uma série de características, vamos dizer assim, de meios que nós já possuímos para prestar serviço aos outros, mas ao lado de cada um desses recursos que ele diz que nós já possuímos, ele também demarca as nossas expectativas, né? As nossas exigências. Então, quando ele fala dispões de recursos próprios, aí ele logo em seguida diz: contudo, esperas pelo dinheiro dos outros, né? Em seguida, quando ele diz: tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, aí em seguida ele diz: mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. E ele vai nessa sequência, né, mostrando exatamente essa deficiência que a gente sempre apresenta do ponto de vista da nossa visão muito estreita do caminho espiritual, né, onde nós estamos sempre esperando uma situação ideal para que então a gente possa começar a agir, né? Então, essa mensagem de Emmanuel, ela acaba convergindo para uma frase chinesa que é muito tradicional, naquele país, onde eles dizem: o ideal é o real e o real é o ideal. Ou seja, o que isso quer dizer? Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando que alguma situação que nós idealizamos como aquela que seja a situação perfeita para então nós nos colocarmos a caminho do nosso desenvolvimento espiritual. Não adianta nós ficarmos esperando por essa situação ideal, porque, como o próprio nome dela está dizendo, ela é apenas uma ideia, ela é ideal, ou seja, ela existe apenas na nossa mente. Mas o que nós devemos, na verdade, fazer é manter a nossa mente repousando no presente, porque é no presente que estão sendo oferecidas as oportunidades para o nosso crescimento espiritual, né? Ou, em outras palavras, ao invés de nos tornarmos seres exigentes, né, que colocam condições como se estivéssemos dizendo para Deus: olha, eu estou realmente disposto a servir, desde que, né, aí sempre tem um desde que, sempre tem um se, né, sempre tem algo que nós estamos colocando como uma exigência para que então a gente comece a se mover numa outra direção, que não seja essa direção de estar sempre procurando benefícios para nós mesmos, né? Por isso que Emmanuel diz aqui, ó, nesse trecho que eu estou aqui mostrando para vocês agora, que ele diz assim, ó: se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é fundamental, pessoal, porque quando a gente se contenta com o que tem,
significa que nós não estamos mais brigando com a vida, nós não estamos mais gastando a nossa energia para discutir com os acontecimentos, para brigar com a realidade. Nós, em outras palavras, quando assumimos essa posição, nós acabamos desenvolvendo dentro de nós um espírito de gratidão, né? A gente, quando está contente com o que tem, né, o que a gente faz? Qual é a nossa atitude natural? É agradecer. Se eu estou contente, eu agradeço, né? Sempre que nós estamos contentes, nós agradecemos, né? Nós falamos obrigado por aquilo que temos, porque afinal de contas estamos contentes com aquilo que temos, né? Então isso também converge para aquele ditado popular, aquele provérbio que é muito repetido na nossa cultura, que resume essa frase de Paulo, expressa também esse pensamento aqui da frase de Paulo quando ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho, que é o provérbio que diz: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Esse é o grande aprendizado que nós precisamos interiorizar, que nós precisamos assimilar, né? Aprender a amar o que temos. Isso é muito profundo, pessoal, porque o que é aprender a amar o que temos? É exercitar o amor com aqueles seres que estão à nossa volta. É aquilo que nós temos, né? É o campo de aprendizado que está à nossa disposição. É esse, né? Então, aprender a amar tudo o que temos é um verdadeiro processo de aprendizagem, né? Onde, num treinamento diário, cotidiano, nós procuramos fazer com que brote em nosso coração essa qualidade divina que é o amor, né? Que é esse desejo, esse interesse em promover a qualidade positiva de todos os seres, de todos aqueles seres que nos cercam, e também, inclusive, de nós mesmos, né? Nós já dissemos aqui em algumas situações, mas vale a pena repetir, que egoísmo não é sinônimo de amor próprio. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele ama a todos, inclusive a si mesmo. Ou seja, ele procura promover a qualidade positiva de todos os seres, inclusive as suas próprias, né? Quando nós, por exemplo, procuramos superar nossas emoções perturbadoras, procuramos superar os nossos impulsos inferiores, nós estamos praticando uma atitude de amor conosco mesmo, né? Pode parecer muitas vezes para a mente que ainda está muito presa no egoísmo, que se impor disciplina mental e física seja maltratar a si mesmo, mas na verdade não é, porque quando a gente se impõe disciplina a si mesmo, no sentido de nos tornarmos melhores, no sentido de avançarmos mais rapidamente e mais efetivamente no caminho espiritual, nós estamos dando uma tremenda demonstração de amor a nós próprios. Por quê? Porque ao avançar nesse caminho, para o qual, inclusive, a disciplina é uma ferramenta poderosa, nós estamos nos impulsionando à conquista da nossa própria felicidade. Não de uma felicidade mundana passageira, mas de uma felicidade perene, uma felicidade perene. Uma felicidade que nós levaremos conosco ao longo das inúmeras vidas que ainda iremos viver na superfície desse planeta e mesmo nos planos invisíveis.